Em 1492, exatamente 770 anos após Covadonga, Granada caiu, marcando o fim do Al-Andalus. No mesmo ano, Cristóvão Colombo, financiado pelos reis católicos, partia para o Novo Mundo. A mentalidade da Reconquista começou com um punhado de homens escondidos numa gruta, entre montanhas no norte da Espanha. Se Covadonga tivesse falhado, o mapa do mundo seria outro, talvez até a língua, a fé e os impérios. Mas Covadonga não falhou, porque os homens das Astúrias decidiram não cair junto com o antigo mundo. Eles decidiram criar um novo. A invasão muçulmana. No século VIII, a Península Ibérica era território do Reino Visigodo, um estado frágil, sustentado por uma elite aristocrática dividida e uma monarquia instável. A morte do rei Witza em 710 desencadeou uma crise de sucessão que levaria o reino à beira do abismo. Dois pretendentes surgiram: Rodrigo, eleito pelos nobres da Bética, sul da península, e Ágila II, apoiado por facções opostas no nordeste. A divisão interna abriria caminhos para um dos eventos mais decisivos da história da Europa Ocidental. Em 711, aproveitando o caos político, o governador muçulmano de Ceuta, Julian, convidou os muçulmanos a intervir, e então o general Tariq ibn Ziyad, a serviço do califado omíada de Damasco, desembarcou com aproximadamente 7.000 berberes islamizados na costa sul da Ibéria, na rocha que mais tarde receberia seu nome: Jabal Tariq, Montanha de Tariq, Gibraltar. Logo em julho de 711, o exército muçulmano enfrentou as forças visigodas na Batalha de Guadalete. Rodrigo, com uma força estimada entre 15.000 e 25.000 homens, foi derrotado e morreu no campo de batalha. As tropas muçulmanas, reforçadas por mais 5.000 soldados árabes, enviados por Musa ibn Nusayr, seguiram seu avanço sem resistência efetiva. De 711 a 719, em meados de uma década, as principais cidades da península caíram uma a uma. Toledo, capital visigoda, foi tomada em 712. Mérida, importante centro romano cristão, caiu em 713. Zaragoza, no nordeste, rendida em 714. León e outras cidades do norte foram abandonadas. O controle muçulmano se consolidava com a formação do Al-Andalus, uma província do Califado Omíada. Seu primeiro governador foi Abd al-Aziz ibn Musa, filho de Musa, que consolidou o domínio. Mas nem todos fugiram, alguns escolheram resistir. O último reduto. Na Cordilheira dos Picos da Europa, sobreviventes da nobreza visigoda, camponeses cristãos, guerreiros sem pátria e povos indígenas como cântabros, astures e galaicos encontraram refúgio. Entre eles, surgiu um homem chamado Pelágio. A tradição o apresenta como nobre da guarda real de Rodrigo. Pelágio não aceitou a derrota como fim. Por volta de 718, ele começou a reunir homens nas montanhas das Astúrias. Seu núcleo de resistência era pequeno, composto por cerca de 300 homens armados, mas conhecedores do terreno, camponeses e guerreiros de fé profunda. Em resposta à crescente resistência, o governador muçulmano local, Munuza, tentou negociar e controlar Pelágio, mas recusando-se a servir aos novos senhores, ele deu início à primeira rebelião armada bem-sucedida contra o domínio islâmico. Foi então que o general Alcama, com uma força que variava entre 2.000 a 5.000 soldados, foi enviado para sufocar a rebelião. Tinha consigo o apoio de Opas, um bispo visigodo considerado traidor por colaborar com os muçulmanos. Covadonga, um milagre. Pelágio escolheu Covadonga, uma gruta sagrada cercada por encostas íngremes, para a batalha. Era o lugar ideal para um povo que conhecia a floresta. Em 722, a emboscada foi montada. Os muçulmanos, confiantes na superioridade numérica, adentraram o Vale Estreito. Os homens de Pelágio atacaram de posições elevadas, com pedras, lanças e flechas. A confusão tomou conta. O vale virou armadilha. Alcama foi morto em combate, e Opas, segundo fontes cristãs, capturado e executado. Foi uma vitória tática, mas com imenso peso simbólico. Era possível derrotar os conquistadores. Com um punhado de homens, Pelágio acendeu uma chama, que ao longo dos séculos seguintes incendiou toda a Península Ibérica. Porém, aquela vitória estava apenas começando a refletir suas reais consequências. Não era um fim, mas um ponto de partida. As crônicas destacam o caráter sagrado dessa luta, com Pelágio sendo visto como um líder escolhido por Deus para restaurar o cristianismo no norte da península. Essa vitória inspiraria outras revoltas e insurgências ao longo da região. Os cristãos das Astúrias estavam determinados a não se render aos muçulmanos e a recuperar o que consideravam ser seu. A Jornada da Reconquista.
Nas décadas seguintes, as investidas do califado foram muitas. Entre 740 e 860, muitas tentativas vieram e falharam. No século IX, surgem Leão, Castela e Navarra. Cada reino com suas guerras, seus reis e suas disputas. Mas um objetivo os unia: expulsar o invasor. Em 1085, Afonso VI de Leão e Castela tomou Toledo. Foi um golpe monumental. A antiga capital visigoda estava de volta às mãos cristãs. O coração da península começava a bater com uma nova força. Córdoba caiu, e Sevilha também. Al-Andalus encolhia. Granada era tudo o que restava. Os náridas mantinham o último reduto muçulmano. Resistiram por mais de 2 séculos, mas a unificação dos reinos cristãos mudou tudo. Isabel de Castela e Fernando de Aragão firmaram uma união que selou também o fim de Granada. Em 1492, após meses de cerco, Boabdil, o último sultão, entregou a cidade. Os portões se abriram, as torres viram cruzes onde antes havia luas. A reconquista terminou. Se eles tivessem fugido, o mundo teria sido outro. Não haveria colônias espanholas, nem lusófonos, talvez nem cruz, nem catedrais, nem a ideia do Ocidente. Foram eles, os homens que criaram o mundo.